Sansão a Timnata, e vendo em Timnata a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe. E disse: vi uma mulher em Timnata, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos seus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Deixou, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnata, e chegando às vinhas de Timnata, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E sucedeu que falou aquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e foi-se andando, e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes ele de comer. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Deixando, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos ou os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar vossos assentos, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da sua palavra. O meu desejo é que os irmãos estejam bem dispostos para ouvirmos a palavra. Amém? Glória a Deus. É um assunto completamente vasto e não vou conseguir terminar hoje. Vou apenas colocar as bases de formas a, nos outros dias, querendo Deus, tocarmos cada vez mais nesse ponto. Amém, irmãos? Para que isso possa ajudar a igreja, para que isso possa ajudar os irmãos, e de forma que as coisas sejam feitas conforme a palavra. Amém? Princípio para o namoro cristão. Louvado seja Deus. A primeira coisa que nós devemos entender é que a palavra namoro, ela não se encontra na Bíblia. Amém? Não vemos em nenhuma parte, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Então, essa palavra namoro, ela foi inventada pelos homens.
e enquadrada na junção de um relacionamento entre um homem e uma mulher. O que a Bíblia nos ensina é que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E essa unidade, ela deve ser uma unidade dentro da vontade perfeita de Deus. Amém, irmãos? Porque foi Deus quem estabeleceu a família desde o jardim do Éden. Quando Deus criou o Adão, criou os animais e todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus, olhando para Adão, ele mesmo disse: não é bom que o homem esteja só. Eu não sei, nem posso dizer quanto tempo Adão ficou só no jardim do Éden, quando Deus havia feito o Adão do corpo animal. Amém? Então, essas são palavras declaradas pelo próprio Deus. Lhe farei uma adjuntora. E a forma que Deus tinha para fazer uma adjuntora para Adão foi Deus primeiro dar um sono profundo para Adão. A Bíblia nos fala de sono profundo. Amém, irmãos? Mas nós podemos perceber que Adão estava meio morto, porque Deus abriu um dos lados de Adão e tirou dele uma costela para formar a mulher, a varoa, a Eva. Amém, irmãos? E quando Adão despertou do sono, a Eva já estava feita. Adão não viu como Deus fez a Eva, porque quando Deus começou a fazer a Eva, Adão estava a dormir. Amém, irmãos? Só que o sono não foi provocado pelo Adão ele mesmo. Foi Deus quem fez Adão dormir e Deus se preocupou, amém, em tomar uma companheira, uma adjuntora da própria costela do Adão. Amém? E quando Adão despertou, e ele viu, ao olhar no jardim, ele viu alguém que se parecia com ele. Tinha braços como ele, tinha pernas como ele, andava ereto ou em pé como ele. Amém? Tinha o mesmo tipo de corpo como o dele, mas de uma forma diferente. Aleluia! Quando Adão olhou para Eva, Adão, ele mesmo disse: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Lhe chamarei de varoa. Amém, irmãos? Então, Adão sabia que agora ele tinha uma boa companhia. Não a companhia do leão, não a companhia da leoa, não a companhia do chimpanzé, não a companhia do gato ou do cão. Mas o Adão, ele teve a companhia, amém, irmãos? Que ele mesmo falou: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Glória a Deus. Amém. Então aqui começamos a entender que o plano de haver uma família foi um plano divino, um plano eterno, um plano de Deus. Então, por isso, eu quero deixar claro que é normal uma mulher se apaixonar por um homem, é normal um homem se apaixonar ou ter sentimento por uma mulher. Amém, irmãos? Porque sexos opostos atraem-se. Então, quando Adão olhou para Eva, ele sentiu-se atraído. Ele não se sentiu atraído quando olhou para o chimpanzé ou para qualquer outro animal no jardim do Éden. Mas quando ele olhou para Eva, Adão ficou romântico. Passo o termo. Adão apaixonou-se. Adão fez declaração dizendo e afirmando que esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E lhe chamarei varoa. Amém? Então, vamos observar que, repetindo ainda aquilo que eu falei, é normal que um homem e uma mulher
gostarem um do outro. Isso é normal. O anormal é você se apaixonar fora do plano de Deus e com a pessoa que não foi Deus quem te deu. Porque quem deu a Eva para o Adão foi Deus. É por essa razão que quando a Eva distraiu da palavra, arrazoou a palavra, e ela fez com que Adão caísse com ela, no momento que Deus chamou cada um para receber a correção ou castigo, Adão falou: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Então Adão está a dizer: enquanto eu estava sozinho, eu não tinha como comer. Mas desde que Deus me deu uma companheira, essa companheira me deu e eu simplesmente comi. Significa que Adão ele estava a apresentar a culpa a Deus de algo que no fundo ele tinha necessidade, mas ele não clamou. Foi Deus que olhou a necessidade do Adão e Deus pensou em dar alguém para fazer companhia no Adão. Deus, ele mesmo está dizendo: não é bom que o homem esteja só. A mulher, ela não foi feita para viver sozinha e o homem não foi feito para viver sozinho. Ambos foram feitos para viverem juntos. Amém? Porque todo homem tem que ter a sua Eva. Ou melhor, todo Adão tem que ter a sua Eva. Todo homem tem uma costela em falta. E essa costela deve completar o teu corpo, está em algum lugar no corpo de uma mulher. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Princípios para o namoro cristão. Existem princípios nas Escrituras que nós devemos observar para saber como entrar no namoro que agrada a Deus. Porque há namoro que não agrada a Deus, há namoro que não te aproxima de Deus, mas te distancia de Deus. Todo namoro que distancia alguém de Deus não é de Deus. Porque o verdadeiro namoro aproxima o homem e a mulher de Deus. Aqui nós olhamos no livro de Juízes uma história impactante. Uma história onde podemos tirar vários tipos. E um dos tipos que é retirado dessa história é o tipo da igreja. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Veja só. Juízes 14:1. E desceu Sansão a Timnata. E vendo em Timnata a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnata, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Dentro desses dois versículos, encontramos várias lições. Amém, irmãos? Observem que a Bíblia está a dizer que Sansão, ele viu uma mulher, amém, em uma cidade filisteia. E aquela mulher era filisteia. Esse termo, vi uma mulher, ele não viu só uma mulher, porque lá não tinha só uma mulher naquela cidade, tinha várias. Esse termo vi, Sansão, ele olhou, sentiu-se atraído por essa mulher, apaixonou-se pela beleza facial, corporal ou a cor da pele dessa mulher, e a paixão mexeu com o coração do Sansão. Mas a Bíblia aqui não nos fala que Sansão foi diretamente ter com a mulher. Quando Sansão viu e ele apaixonou-se pela mulher, amém, irmãos? A primeira coisa que ele fez foi ter com os seus pais. Princípio de um verdadeiro filho, amém, irmãos? Quando esse filho ele tem um desejo de paixão, a primeira coisa que ele deve fazer é consultar o seu pai.
Só que nós não temos a cultura de consultar os nossos pais quando estamos debaixo de um sentimento. E nossos pais podemos aplicar no lado natural como no lado espiritual. Ou o nosso pai que nos gerou, ou o nosso pastor. Amém, irmãos? Então, Sansão, ele foi ter com os pais dele, e ele não pediu conselho, ele ordenou. Viu uma mulher filha dos filisteus, e eu quero tomá-la por mulher. Vocês vão subir comigo, e pegam ela e trazem para ser minha mulher. Você vai olhar nas escrituras que o pai e a mãe de Sansão não concordaram com essa ideia. Ainda lhe aconselharam, com tantas mulheres aqui, israelitas, não existe essas mulheres entre os teus irmãos, dentro do meu povo ou do nosso povo, que você podia tomar por mulher. Sansão disse, não, eu quero mesmo aquela pagã, eu quero mesmo aquela mundana lá, eu quero mesmo aquela que adora ídolos. O primeiro erro do Sansão, vamos ainda passar, esse ponto que a Bíblia faz referência, que era um plano de Deus. E os pais do Sansão não sabiam. Esse ponto aqui fica ainda de lado. Vamos apresentar o ponto errado de um homem tomar uma mulher que não crê como ele. Amém, irmãos? Então, Sansão, ele viu, aleluia, e essa maneira dele ver, Sansão se apaixonou. Só que a paixão que o Sansão teve foi com a pessoa errada, que não professava a mesma fé, não buscava o mesmo Deus, não tinha a mesma revelação, aleluia, dada para o povo hebreu. Então Sansão, em vez de olhar dentro, ele olhou fora. Glória a Deus por isso. Amém, irmão? Quando você olha fora, você vai ver o que você realmente quer ver. E aquilo que você vai ver, que realmente quer ver, muitas vezes não é o que você realmente precisa. Amém, irmãos? Então, Sansão, em vez de olhar dentro, ele olhou fora. Primeiro erro de um cristão, de um filho de Deus, é tirar os olhos da palavra e meter os olhos nas coisas do mundo. Quando você tira os olhos da palavra para colocar os olhos nas coisas do mundo, você vai tropeçar. Porque no mundo não tem nada para os filhos de Deus. Tudo que os filhos de Deus precisam está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso manual de instrução. Deus já deu todas as instruções para nós podermos locomover, andar, fazer, ou pensar, ou falar na sua palavra. Eu não sei se naquele dia Sansão fez de propósito, só que era para um propósito. Sansão saiu, foi passear numa zona, que era uma zona dos filisteus. E lá naquela zona, Sansão, como um jovem, na flor da idade, ele olhou as moças da rua, ou as moças filisteias, mas ele mirou uma e se apaixonou. Criou sentimento. Amém, irmãos? Porque ele olhou pela beleza. É por isso, para o cristão, ele não olha na beleza, ele olha no caráter. Mulher não é músculo. Mulher não é corpo. Mulher não é beleza. Mulher não é cor da pele. Mulher é caráter. É por isso que todo cristão que já teve o impacto dessa mensagem, ele nunca olhou uma mulher simplesmente pela beleza. A primeira coisa que chama atenção no homem que nasceu de novo, quando ele quer entrar na frequentação ou no namoro, é o caráter. Não é a beleza, porque a beleza se perde. Mas o caráter é o que você conquista ao longo da sua caminhada cristã. E Branham diz que desse mundo a única coisa que vamos levar é o nosso caráter. Amém, irmão? Então, o primeiro erro é que Sansão, em vez de olhar para dentro, ele olhou para fora. Quando ele olhou para fora, ele tomou a decisão errada. É por isso William Branham diz, e vamos ler daqui a pouco, se nos der tempo, que em momento algum um cristão deve se unir a uma não cristã ou a um pagão. Em momento algum. Então Sansão,
Ele olhou fora. Quando ele olhou fora, Sansão se apaixonou e ele tomou uma decisão. E esses princípios não estavam de acordo com aquilo que é o ensino hebraico. Amém, irmãos? Porque se não fosse assim, o pai e a mãe do Sansão não lhe mandariam olhar para dentro do seu povo. Poderiam lhe dizer, você está à vontade, não tem problema nenhum. Mas eles fizeram referência e lhe mostraram o que estava dentro. Muitos são os cristãos que, em vez de olharem no que está dentro, começam a olhar no que está fora. Sabe por quê? Porque as de fora estão pintadas, as de fora estão no ginásio, as de fora trabalham o corpo, as de fora clareiam a pele. Aleluia! Mas um cristão, ele não está cego para olhar para fora. Porque quando você olha para fora, você vai cair assim como Sansão. Aleluia! E essa história está aqui para chamar a nossa atenção. Sansão olhou na Dalila. Dalila provavelmente era alguém que se preocupava com o tratamento da fé. Amém. Amigos, se preocupava em malhar. Dalila se preocupava em clarear a cor da pele, em ficar mais bonita, em tirar fotografia, em postar sua foto para poder ser desejada, cobiçada, amém, pelos mundanos. Amém. Só que nessa armadilha cai um filho de Deus, e não é qualquer um, é um nazireu, um homem ungido. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Amém, irmão? Amém. Não importa o quão ungido você for, mas se você tirar o olho de dentro para olhar para fora, você vai cair junto com a sua unção. Sansão era ungido, Sansão era um nazireu, Sansão era forte, aleluia, Sansão tinha historial. Mas quem lhe fraguejou é uma mulher. Por isso que a ferramenta mais perigosa que o diabo tem na mão é uma mulher. Amém, irmãos? Vê a pouca vergonha da nação. As podridões que estamos a ouvir, tudo está incluído mulher. Não é dá raiva, pá. Amém? Isso, a pessoa fica nervoso com essas coisas. Amém? Amém. Princípios para um namoro cristão. Amém, irmãos? Primeiro princípio que nós aprendemos com Sansão: nunca se deve olhar para fora quando você tem que olhar para dentro. Sansão, em vez de olhar para dentro, ele olhou para fora. E quando ele olhou para fora, ele se apaixonou. A paixão do Sansão lhe fez convencer os pais que queria aquela mulher filisteia. E o povo filisteu era um povo maligno. Era um povo que adorava falsos deuses. Era um povo que não tinha a revelação do verdadeiro Deus. Amém. Se isso não está acontecendo nos nossos dias, eu não sei. Há muitos Sansão que estão olhando para fora, quando tinham que olhar para dentro. Sabe por quê? Porque eles tiraram a visão da revelação e do chamado que eles têm para olhar na direção do mundo. Sansão, aonde foi a tua força? Quantos Sansão estavam no nosso meio e de repente, quando eles começaram a olhar para fora, começaram a cair, começaram a desistir, começaram a recuar, porque as Dalila, elas estão cada vez mais perigosas. Não queremos Dalila na igreja. Na igreja queremos filha de Deus, mulher que quer vencer o mundo, que tem Espírito Santo, que não se importa com o corpo, mas se importa em ter a unção do Espírito Santo. Já fugimos Dalila da rua, não queremos encontrar Dalila na igreja. Amém, irmãos? A vitória da Dalila, ela foi levantada para deixar cair o Sansão, os ungidos de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Viu uma mulher em Timnata, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher.
Grande erro. Não devemos esquecer que Sansão não era qualquer um. Sansão era ungido. Sansão era o servo que Deus levantou naquele momento para trazer o livramento do povo hebreu, do povo de Israel, das mãos dos filisteus. Amém. Então, Sansão, o primeiro erro de um cristão que quer entrar numa frequentação, num namoro, num relacionamento, é olhar fora aquilo que tem que olhar dentro. Eu disse no princípio que é normal que um homem sinta atração por uma mulher e é normal que uma mulher se sinta atraída por um homem. Amém, irmãos? Isso é normal. O anormal é você ter atração fora da vontade de Deus. Amém. Fora dos planos e dos projetos de Deus na tua vida. Esse é o anormal. Amém? Então Sansão fez a escolha. Toda escolha deve ter uma consequência. Toda decisão, atrás de cada decisão, atrás de cada escolha, há uma consequência. Seja essa consequência positiva ou uma consequência negativa. Mas toda escolha que um homem ou uma mulher vai fazer, atrás daquela escolha virá uma consequência no futuro. E Sansão, ele não olhou para as consequências, ele olhou para a paixão, ele olhou para o sentimento, ele olhou para aquilo que é a emoção da beleza da Dalila, mas ele não olhou na consequência que esse relacionamento podia trazer nele. Consequência tal que lhe tirou o sangue e depois lhe levou à morte. Amém? Amém. Observe. Versículo 3. Juízes 14. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, chamada de atenção de um pai. E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Veja a expressão do Sansão. Eu quero essa, porque essa agrada aos meus olhos. Significa que as israelitas não agradaram aos olhos do Sansão. Porque o Sansão confundiu unção com beleza dele próprio. Sansão confundiu o chamado unção com charme. Amém, irmãos? Um verdadeiro cristão não se preocupa em ser charmoso, em ser bonito. Um verdadeiro cristão se preocupa em ter o batismo do Espírito Santo e ser uma nova criação e fazer aquilo que Deus lhe preordenou para fazer. Amém, irmãos? Amém. Então, Sansão, que é um verdadeiro tipo da igreja, Sansão olhou para algo que não era o costume judaico, o costume hebreu, o costume dos israelitas. Amém? Por isso a Bíblia diz que não devemos nos prender a um jugo desigual. A Bíblia fala em algum lugar: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Algo lícito significa tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é permitido fazer. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. É até normal você gostar, mas o problema é a vontade de Deus que você faça?
Amém, irmãos? Os irmãos estão a entender isso? Princípios para se entrar em um namoro cristão. Há irmãos que não conhecem os princípios, porque não olham na Bíblia. Amém, irmãos? E tudo quanto não é princípio, não deve ser aplicado na vida de um cristão. Tudo que não é um princípio da palavra, tudo que não é um princípio das escrituras, o cristão, ele não deve aplicar aquilo na sua vida. Porque o cristão só aplica o que a Bíblia lhe diz para ele aplicar, que vai lhe fazer bem. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então vê que as pessoas dizem que o namoro é a fase do conhecimento. Para se entrar no casamento, também existem 3 etapas. Amém, irmão? Namoro, noivado, ou o noivado, o pedido e o casamento. Amém? Deixa eu repetir. Noivado, pedido e casamento. Não se entra no casamento sem que primeiro venha o noivado e o pedido. Eu não sei se eu estou a fazer confusão. Ah? É mesmo assim, não é? Oi? Noivado é o pedido. Então, vem o namoro, o noivado e o casamento? Calma só. Na apresentação, é que é o noivado. Dá um anel do noivado, você mete na mão direita. A tua família conhece a tua noiva e a família da tua noiva. E lá vão marcar a data do pedido. Amém? E depois da data do pedido, se vocês quiserem casar, como nós queremos em casamento, vai se dar um dia para poder, ou vocês os dois vão escolher o dia do vosso casamento. E chegamos numa época moderna em que está se juntar o pedido e o casar e o casamento. Até o não sei, o noivado acontece como primeiro passo no namoro. Amém? Por isso que quando José Smith foi pedir a mão da Rebeca, no irmão Branham, em casamento, o irmão Branham disse: vocês não vão casar agora até que você tenha o Espírito Santo, mas eu posso permitir que você faça o noivado. Está lá, investiguem. Amém? Então vamos lá. Só que essa fase do conhecimento, que é o tal namoro que é chamado, as pessoas interpretam de uma forma completamente mal. O namoro segundo o mundo é um namoro de tic-tac. Esse namoro de tic-tac é um namoro de toca e também toco. Só que esse namoro de toca e também toco, nós não queremos. Porque não foi assim que a Bíblia nos ensinou. Amém, irmãos? A Bíblia nos ensinou, sem querer ofender algumas pessoas, que a mulher, se casar, não comete pecado, mas se não se casar e cair assim, vai pecar. Significa, então, que o toque, me toca que toco, ou tic-tac, acontece depois do casamento. Amém, irmãos? Eu não sei se eu posso explicar essas coisas. Os irmãos estão comigo? Já quem está me trancar já, cara, ficaram nervosos. Ficaram mal, esse pastor então como é? Hoje mesmo veio disposto mesmo só para poder. Mas eu tenho que ensinar essas coisas também. Ou não querem então aprender tabernáculo da graça? Glória a Deus. Vamos começar a ler aqui algumas coisinhas. Amém, irmão? Deixa eu tomar aqui algo rápido.
Deixa eu só ler isso aqui, de forma que possa dar sentido nas outras coisas que vamos ler. Amém, irmão? Na pregação, perguntas e respostas número 1, Mambrana diz no parágrafo 142. Outro dia, meu coração inchou de alegria, caminhando de um lado para outro, vendo a estes homens do hotel, me dirigi ao senhor Becker. Ele disse: Billy, tu sabes que cada domingo sirvo comida a toda a tua congregação? Quando o Blue voar alimentar, acrescentas quase todo domingo. Vem e sair aqui, e este indivíduo aqui, este cavalheiro aqui, o House, cada bom homem, o encontrei, eu disse, bom, isso esteve muito bom. Eu disse, te agradeço por impedir toda essa coisa, todo esse namoro lá fora. Ele disse, sim, senhor irmão Brando. Eu disse, como me conheceria ele? Vem. Eu disse, como me conheces? Ele disse, eu me conheço. Disse, eu alimento toda a tua congregação aqui cada domingo, porque, bem, ele disse, desejo dizer algo. São boas pessoas, são gente boa. Agora, na pregação, dia da vitória, parágrafo 25, irmão Branham diz, uma jovem moça, ontem à noite, em uma entrevista, ela disse, a filha de um ministro havia tido algum tipo de um pequeno namoro. E ela perdeu sua cabeça a respeito disso. E ela teve um desfalecimento. Uma jovem muito bonita e com cerca de 23 anos de idade. E quando ela era mocinha, com cerca de 12 anos, ela estava em Chicago e assentada em uma reunião. E assentada na reunião, o Espírito Santo saiu por aquela audiência e a chamou quem ela era. E disse, você tem um sopro no coração. O médico diz que você não pode viver até os 15 anos. Amém, irmão? Eu não vou continuar, mas vê. Irmão Branham faz referência à filha de um ministro que ela teve um pequeno namoro. Só que chegou um período que essa mesma moça, ela teve um desfalecimento. Branham até diz uma moça bonita de 23 anos de idade. Eu não sei se é um falecimento ou desfalecimento emocional ou físico. Amém, irmãos? Também não sei se isso foi causado por esse namoro. Mas aqui a referência é que essa menina de 23 anos, que estava em um pequeno namoro, como o irmão Branham ele faz menção, ela era filha de um ministro. Amém? E você vê que muitas vezes há mulheres que entram num relacionamento e esse relacionamento lhe faz tão mal que lhe traz distúrbios emocionais. Amém, irmãos? Há mulheres que o namoro errado que tiveram no mundo fez com que essas mulheres tivessem distúrbios emocionais. E esses distúrbios emocionais arrastou muitas moças a elas olharem para elas mesmas e acharem que elas não têm mais valor nenhum. E qualquer homem que elas se deparassem com elas entravam em um relacionamento sem esperança, sem plano, sem estrutura, apenas por diversão. Então, existem princípios para um namoro cristão. Não se entra num relacionamento, na frequentação do namoro, para uma diversão. Para você tentar, não, você precisa entrar através de uma revelação.
É por isso que o irmão Branham diz que quando um homem tiver que escolher uma noiva, ele deve orar e pensar muito. Amém, irmão? E isso também é aplicado à mulher, porque a mulher também tem o direito de escolher o homem que ela quer. Estamos a entender já? Só que a escolha de Sansão foi uma escolha que o Sansão escolheu, uma das filhas dos filisteus, um povo que oprimia o povo hebreu, o povo de Israel que maltratava, que subjugava o povo, ao ponto que o povo sofria nas mãos dos filisteus. Israel sofria, então Deus levantou alguém para julgar o sofrimento do seu povo Israel contra os filisteus. E este alguém foi Sansão. Amém? Sansão tem uma unção especial. Sansão tem uma força sobrenatural, ao ponto que ele podia arrancar os portões da cidade. E antigamente as cidades eram feitas de muralhas. E os portões eram grandes, pesados. Mas Sansão, como diz o irmão Branham, um canico, ele arrancava os portões da cidade, levou até na montanha, para que nenhum filisteu conseguisse tirar de lá os portões e voltar a trazer para poder selar a cidade. Então Sansão era um homem vencível enquanto estava dentro daquilo que eram os princípios da palavra. Quando Sansão saiu, e que fez o Sansão sair, é a escolha errada. E essa escolha errada está relacionada está relacionado a um relacionamento, a um namoro. Vê, um filho de Deus com uma pagã. O que deu morte. Deu fraqueza espiritual, deu desgastes físicos, deu desgastes emocionais. Porque a Bíblia mostra que Sansão amou a Dalila. Dalila não amava Sansão. Sansão amou a Dalila ao ponto que entregou na Dalila o seu coração. E todo o segredo que ele foi proibido em contar, enquanto ele soa, Sansão contou na Dalila. E hoje em dia, os crentes estão a entrar em relacionamentos errados. E quando um crente entra num relacionamento errado, dentro de um jogo desigual, a coisa que ele deve esperar é a consequência drástica deste mau relacionamento. Porque esse relacionamento não foi uma unidade divina. Não foi uma unidade de Deus. Amém? Foi uma unidade da paixão. E a paixão é um fogo que quando se levanta para apagar, a paixão é um fogo que se levanta rápido, mas também apaga rápido. Paixão não é amor. Obsessão também não é amor. As pessoas que estão obcecadas por alguém fazem tudo. Amém, irmãos? Essa moça, esse moço é capaz de vender roupa para agradar a moça ou o moço. Fazem tudo, aquilo nunca foi amor, aquilo é obsessão. E a paixão é um fogo que acende e inflama a emoção e o coração, mas também se apaga rápido. Amém, irmãos? Eu estou ainda a falar sobre essas coisas, eu vou tocar nos princípios, se não for hoje, numa outra altura. Princípios para se entrar no namoro cristão. Quais são os princípios? Todo cristão que quer entrar num relacionamento, seja irmã ou irmão, precisa saber os princípios estabelecidos pela palavra. O primeiro princípio, vou falar na superfície, não vou aprofundar hoje, é o batismo do Espírito Santo. Não se entra dentro de uma relação, de um namoro, de uma frequentação, sem o batismo do Espírito Santo. Seja a mulher ou seja o homem. Ambos devem ter certeza que já tem o Espírito Santo. Porque mesmo namoro
supostamente cristão sem Espírito Santo causa queda. Traz carícias, traz palavras obscenas, traz fornicação, que significa sexo fora do casamento. Todo namoro, o primeiro princípio para se entrar no namoro é o batismo do Espírito Santo, acompanhado com o novo nascimento. Porque quando o homem tem Espírito Santo, ele não vai escolher alguém que não crê como ele. Quando uma mulher tem Espírito Santo, ela não vai escolher alguém que não crê como ela. Ambos devem crer do mesmo jeito na palavra. Vamos a entender isso, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos segurar aí o profeta. E número não diz, na pregação contagem regressiva, parágrafo 35. Tomemos, por exemplo, o casamento para a união. Encontramos-se o casamento, encontramos o namoro, o pacto e então o casamento. Está bem, irmão, para mim? Veja os passos. Encontramos o namoro, o pacto e o casamento. Três coisas que um cristão deve seguir para entrar num bom casamento. Amém? Vê o que o profeta diz. Então, ela está casada para todo o tempo. Agora, esta é a mesma coisa que é com Cristo e a igreja. Vem o namoro, Deus chamando a nossos corações. Nos rendemos às cerimônias de casamento. E a noiva leva o nome do noivo. Vem. Aí está. Isto que faz a noiva. Agora, a noiva sempre leva o nome do noivo. Amém? Agora eu quero tocar aqui algumas coisas rápido. Nós olhamos para Sansão, embora Sansão olhou para fora, mas ele foi ter com os pais. Amém? E ele conversou com seus pais que ele estava apaixonado e ele queria uma mulher. Só que essa mulher não era do povo hebreu, de Israel. Essa mulher era filisteia. Mas ainda assim, Sansão não deixou de observar este princípio de trazer esse assunto à mesa dos pais. Porque Sansão sabia que para se entrar no relacionamento é preciso haver a aceitação dos pais e a bênção dos pais. Isso no casamento. Amém? Porque também há pessoas, há irmãos, há irmãs, que entram no relacionamento, mas chega depois um ponto que a família da mulher não gostou do moço. E a família da mulher não quer. Mas ele insiste, não quero mesmo você. E depois, quando às vezes casam, começa a surgir muitos problemas. Amém, irmão? Ambos até podem ter sentimento um com o outro. Mas quando uma mulher se une a um homem, também está unida à família. Há um caso de uns anos atrás, de um jovem que começou a gostar de uma moça. Então ele foi ter com o pastor. Quando ele foi ter com o pastor conversou com a moça. Então, ele depois recebeu a autorização que tinha que conversar com a moça, com a irmã. E ambos começaram a ter uma frequentação. Só que chegou o momento em que a irmã tinha que apresentar o irmão nos pais. Quando a irmã apresentou o irmão nos pais, os pais conseguiram identificar que o irmão não tem dinheiro, é pobre. E o pai disse ao irmão diretamente: a minha filha só tem que casar com alguém que tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, não vai ficar com a minha filha.
Embora a irmã estava apaixonada, o irmão também estava, mas o irmão, quando viu aquela atitude do pai, ele disse: não, com todo respeito, eu mesmo te gosto, mas não vamos conseguir avançar porque eu não estou a ter a aceitação do teu pai. E uma mulher não pode casar sem a bênção do pai. Já viste o pai tem testemunhar? Há pais que não vão testemunhar casamento dos filhos, não vou e não aceitei. Já é uma praga. Porque o pai tem que estar lá para abençoar. É por isso que o pai e a mãe do Sansão, embora não concordaram, mas aceitaram a decisão do filho e subiram lá naquela cidade para poder ir tomar aquela mulher para o Sansão. Sansão, embora tenha uma escolha errada, ele teve a bênção dos pais. É um dos pontos, um dos princípios. Amém, irmãos? Agora vê. Na pregação, olhando para o invisível, parágrafo 26, irmão Branham diz: o mais importante é encontrares o teu Deus, o teu Criador. Não ter um casamento misto. Casa-te com um rapaz que acredita exatamente como tu. E você não pode casar sem que primeiro entra na frequentação ou no namoro. Porque o namoro para o casamento é o primeiro passo, a primeira fase. Depois vem o noivado. Ou o pedido. E depois é que vem o casamento. Amém, irmão? Então, um dos princípios estabelecidos para o namoro cristão é que essa irmã, ela deve crer como irmão, ou que esse irmão deve crer como irmã. Ambos devem crer na mesma coisa. Vê. Casa-te com um rapaz que acredita exatamente como tu. Acreditar em quê? Na palavra. Dalila não cria no Deus de Israel. Da forma que Sansão cria. Isso já é um casamento misto. E todo casamento misto é uma armadilha. Amém, irmão? Não se casa sem primeiro começar na base que é o namoro. Porque diz que o namoro é a fase da conversa. É a fase do conhecimento. É a fase de você querer, por exemplo, fazer algumas perguntas básicas. Vamos a entender já. Então, não se entra no namoro com uma pessoa que não crê como você. O profeta continua. Por final, Deus é o principal motivo pelo qual estamos na terra. Para o servir. E se te casares ou fazeres, ao contrário a isso, pagarás por isso nos dias que se avizinham. É Branham quem está a falar. Não tem como não pagar. É por isso, Tabernáculo da Graça deixa dessa brincadeira em começarem a sair porque vai ver mulher na rua. Está errado, nós não cremos nisso. Até a irmã da mensagem daqui dessa igreja que está a sair fora para ir buscar homem na rua, isso é brincadeira de errado. Olha o desejo que ela tem. Ela não está olhando só porque está apaixonada. É a pressão sexual, quer fazer malandro sem esperar o momento certo. Da forma certa, está errado. E depois a pressão começa a sair porque querem namorar fora. Não temos nisso. Não devemos nos prender a um jogo desigual. Glória a Deus. Branham está a dizer, haverá consequência. Recentemente passei num lugar e um jovem que estava na mensagem desviou-se
arranjou uma mulher da rua e viveram juntos. Depois de um tempo, não queria mais da moça. Ah, não, não quero, como menos ele mandar embora. E naquele dia, de repente, eu consegui, quer dizer, não sei se também como é que eu fui daquele caminho. Sentei com os dois. Disse, vocês não se gostam, não se encontraram, agora querem se deixar por quê? Hã? Agora se aguentam. Estamos a entender? Porque toda escolha tem consequência. Agora, como vão se aguentar já, e vocês devem se aguentar mesmo, agora você, mulher, teu papel é esse. Você, homem, você sabe como é que as coisas funcionam. Está entendendo? Pega nessa moça aqui, você não pode lhe deixar, agora que você lhe encontrou, lhe deixar com o filho e na rua sofrer, acolher a criança. Também está errado. Já erraram, vão se aguentar com os erros. Pega e perdoa a tua mulher. Não, eu perdoo mesmo, eu perdoo. Tá bom, lhe meta agora no colo. E você abraça o teu marido. E as coisas ficaram resolvidas. Por quê? Consequência de uma escolha que não devia ser feita. Há um ditado que se diz que o apressado come cru. Quantos se apressaram? Eu não vou correr. Aqui na igreja está a demorar. A irmã não está me olhar. O irmão não está me ver. Então vai no mundo para me poder dar resposta. E depois começa a bater com a cara na parede. O sol soubesse, o desgraçado, só vem na última hora. Ah, não, se eu soubesse. Agora tem 18 bebês. E esses malandros estão a fazer 18 para te desgastar. Olha, eu estou saturado com esse mundo, irmão. Vai ver mais aonde com 18 bebês? Hã? Com 18 bebês, sim, vai ver mais aonde? Estragou tudo. É por isso, irmãos. Mulher tem que ser esperta. Não é só nascer à toa, nascer só à toa, não. Depois as crianças, tudo começa a ficar mal, e não sei o quê. E depois o brincalhão, o pagão quer tirar o pé, quer fugir e deixar com a responsabilidade. Tem que casar com alguém que quer como você, para não cair na armadilha do Satanás. Amém? Sansão, aonde está a tua força? Essas Dalila aí estão mesmo terríveis, irmão. Por isso vamos manter o olho dele na palavra, na escritura. Vamos ainda ler mais o profeta, não vamos ler tudo junto. Branham continua. Deves lembrar sempre pela fé e não pela visão. O justo viverá pela fé. E nós olhamos para o invisível. Um cristão, uma cristã para entrar no relacionamento, numa mão cristã, ele precisa ter objetivo. Escreve numa folha, Deus, eu quero um homem assim, cristão, nascido de novo, com o Espírito Santo, um homem que realmente é sério. Escreve e ora dessa forma. Homem também uma mulher cristã, filha de Deus, mulher que nasceu de novo, não é mulher com olho no dinheiro, nas coisas do mundo. Tem que orar, irmão. Irmão Branham disse, ora e pensa muito. Vai orar como? Deus quer uma mulher. Deus quer um homem. Só mesmo assim, não. Pega as qualidades do homem e da mulher. Oh. Não sei se eu posso pregar. Amém, irmão? Você vai entender que isso que eu estou a falar é muito importante para você. Amém? Se eu perguntar aqui entre os irmãos quem tem 17 anos, eu tipo não vou encontrar ninguém.
muitos já estão na fase dos 18 para frente. Não é verdade? É a idade de organizar a vida. O homem que quando quer entrar na frequentação, primeiro de entrar na frequentação do namoro, ele tem que se organizar. Tem que trabalhar, tem que gostar de estudar, tem que ter profissão, tem que pelo menos alugar um quarto e começar a fazer, quer dizer, a organizar suas coisas sozinho. Você quer entrar no namoro, mas está na casa do pai. Dorme, acorda às 10, mas quer uma irmã da igreja. Aqui! Você tem que trabalhar, irmão, não faz brincadeira. Vai levar filha de Deus aonde? Irmãos, é por isso muitos... irmãos estão a fugir de outras igrejas, porque lá tipo está a exigir muito. Pastor, eu quero entrar na frequentação, estou a gostar da irmã fulana, não sei o quê. Ok. E alguém me perguntou, como é que é a tua crença do casamento na frequentação, no namoro? Eu disse, calma aí, vocês como é? Não há igreja que perguntam se o irmão ganha quanto, tem que ganhar acima de 200 mil para namorar com a irmã para poder casar. Eu disse, como é uma escritura aí do Brahman, meu. Perguntou no homem, você ama ele, ama, você ama ele, ama, você é capaz de rebentar a tua alma para trabalhar para sustentar ele, eu sou capaz, vou trabalhar para sustentar ele. E você, se ele amar, não perdeu o emprego, fugirás, vai vir na tua mãe, ou vais permanecer com ele, não, Billy, ou irmão Brana, vou ficar com ele. Então vocês se amam, casem. Simples. Agora muita burocracia para quê? Epa, cada um com a sua doutrina. Irmão, você está entrando no namoro. O que é que você faz? Qual é a profissão que tem? Não tem nenhuma profissão, pastor. Nota 0. Primeiro ponto. Ok. Vives com quem? Com os meus pais. Tens um quarto sozinho com teus irmãos? Com meus irmãos. São quantos? 7. Ele já não vai ter tempo de arrumar o quarto. Vai arrumar tudo. São 7. Olha a tua cama, não durmo no chão no Luano. O quê? Esse não está preparado nem para entrar no namoro. Porque o homem que quer entrar no namoro, o primeiro ponto é o batismo do Espírito Santo. Novo nascimento. Segundo ponto, se organizar. Ter um trabalho. Desde que ele tem um trabalho, uma profissão, não importa o salário que ele ganha, mas é um jovem trabalhador. Tem sonhos, está a estudar, já consegue ter um sítio e viver sozinho. Esse aqui já tem um passo dado para entrar na frequentação e no namoro. Porque é exatamente que pensa que os homens já estão a acabar, então você já aceitar. Vão casar com um feiticeiro. Não aceita só, tem Espírito Santo. Esse irmão nasceu de novo, é truque só. Essa gravata que ele usa, de Deus não tem nada. Tem que saber. Porque os homens que querem mentir, as mulheres estão usando muita gravata. Cor vermelha, lilás, azul. Irmãos, as gravatas o drabam. É verdade. Quantas moças no mundo lhes mentiram? Alguém está aí lá com o jeito. É teu e meu, afinal é do amigo. É do tio. Mentiu a moça. E deixa eu vos dizer, só estou entrando na igreja, infelizmente, com depressão na vida sentimental passada. Vamos a entender? Essas pessoas precisam de ser curadas, porque a palavra realmente cura. Mas quando você já tem princípios da palavra, não tenta romper esses princípios para ir buscar o fácil, quando aqui Deus tem o melhor para você. Deus é o Deus que molda o homem ou a mulher, que Ele vai te dar, ou que você vai escolher através da oração. Para você ser feliz a vida inteira. Vamos a entender?
Então, esses princípios não devemos nos esquecer. Podemos ver o profeta? Segura aí. Vamos lá. Na pregação, esteja certo de Deus, parágrafo 5 e 6. O nome não diz parágrafo 5. E então, em seu casamento, em vez de casar-se entre seu próprio povo, ele foi e se casou com uma pecadora, uma idólatra, adoração de ídolos. Ele se casou com a Jezabel e ela não era crente. Branham está falando do Acabe. O Acabe é o tipo do crente fronteiriço que não entra, mas também não sai. Ele fica no meio crente duvidoso. O crente que é um manufaturado. Acabe representa o crente manufaturado. Amém? Amém? Aquele crente lá que não sabe o que quer. E William Branham está a dizer que esse Acabe, ele era judeu, mas ele se casou com uma pagã, adoradora de ídolo. Jezabel, a mãe das feiticeiras. Vê, um rei de Israel que sabia os princípios da palavra, sabia as normas aplicadas por Deus, mas ainda assim saiu da palavra. E muitos são os crentes que se tornaram Acabe. Nós estamos a falar de princípios para o namoro cristão. E todos os homens, assim como Acabe, e assim como Sansão, que falharam na escolha, tiveram graves consequências. Amém, irmãos? E Branham está dizendo que Acabe se casou com uma pagã. E nós somos de crença que não devemos nos unir com alguém que não crê como nós. Amém? Não cremos em julgo desigual. Por isso eu não posso permitir minhas filhas saírem só assim. Não, porque foi me apaixonar com o irmão dali atrás. Dali atrás, esse irmão é quem é. Traz aqui para conversar comigo. E eu sou sério quando estou a conversar com o irmão. Não há rir, não há nada. Como é? Hã? Há um jovem que tentou brincar de uma forma má. Tentou sair dos princípios da palavra. Começar a vir na casa de uma irmã. Sem consentimento. Sem o meu consentimento. A forma que nós ensinamos na palavra. Começou a ir lá. Falou com a mãe da irmã. Estou até sentimento para a irmã. Ela também me gosta. Nós vamos casar. O quê? Quando aquilo me chegou, fiquei mal. Eu disse, se eu sou servo de Deus, vocês não vão casar. Se vocês casarem, abandonam a mensagem. Isso é brincadeira. E está aí, não ficaram. Hoje a irmã casou. Não podemos estar a brincar com coisas sérias. Casamento, união é coisa séria. E deve ter uma base sobre namoro sério. Um ensino sério. Amém, irmãos? Amém. Aquele casal que eu respeito, que vieram do mundo, a irmã já veio com o marido, o irmão já veio com a mulher, mas aqueles casos que o irmão sai, faz brincadeira, ou a irmã sai, isso eu não concordo. Podem vir me dizer, Bué, não, do jeito que eu estou a ver, eu gostei mesmo dela. Por isso é que eu mando chamar. Quando eu já ouvi, não, alguma coisa aí fora para acontecer, chama aqui o jovem, quero falar com ele. Você, quais são os seus interesses? Não sei o que. Abre-se a Bíblia e vê, você está errado. Aqui não há interesse algum.
Eu não concordo. E muitos, não, se o pastor não concorda, como eu já estou mesmo na paixão, então vou dar um tempo, vou sair. You know, sai, você que sabe. Se não aqui, porque truque, não sei o que, vai namorar um cochito, vem aqui, ora um cochito, depois vai namorar. Irmão, eu não consigo suportar isso, não vivo assim. Nada, não. Não, isso é brincadeira, pá. Isso é brincadeira. Vai ali, se abraça, vem aqui, ora. Essa brincadeira pentecostal, na mensagem, exige-se vida limpa, vida cristã, uma vida rendida completamente na palavra, uma vida santificada. A mulher que quando vê na palavra, ainda que cometeu muitos erros, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os nossos tempos de ignorância. Quando essa mulher mesmo se converte, Deus já prepara o homem para aquela mulher. Quando essa mulher se converte, não importa o que ela foi no mundo, não importa os erros que ela cometeu no mundo, não importa se naqueles erros veio uma vida, mas se essa mulher se depara com a palavra, se converte verdadeiramente, Deus lhe honra. E essa mulher vai casar com um bom homem. Se não se precipitar. Se esse homem também quer vir na palavra, mas é por isso as pessoas que eu já conversei com elas, não, pastor, a mim mesma pregação, quero me converter, mas tenho namorado. Olha assim, minha irmã. Namoram quanto tempo? X de tempo. Desfaz esse namoro se você quer ver a palavra. Porque não faz sentido. Você vai vir na igreja, o pagão vai te segurar no céu, vai cometer erro. A mãe vai vir na igreja, chora. A mãe, depois vão cometer o de novo, depois vem chora. Isso é teatro. Nós não cremos em teatro, nós temos uma vida real. Nós não viemos à igreja para fazer teatro. Aí está a marcar 15 horas, Jesus. Aqui já são 25. E eu só quero avançar. Amém, irmão? Escuta esse ponto aqui. Irmão Branham diz, parágrafo 6 da pregação, seja certo de Deus. E crente jamais deve se casar com um incrédulo, sob circunstância alguma. Deve sempre se casar com um crente, sob circunstância alguma. Não importa se está apaixonada, se está obcecada, com um pagão, não cremos nisso, e a Bíblia não sustenta isso. Para acentuar, aleluia, em circunstância alguma. A mãe não colega, ele é inteligente, a forma que ele explica a matemática até ficar apaixonado. Essa irmã tem demônio, pai. Amém. Como é que o indivíduo vai explicar matemática só vocês? Isso é brincadeira. Amém, irmãos? Amém. Chega um tempo que você já não, a vontade de estudar agora passou, vão começar a se olhar nos olhos. Sem palavra, tá? Se olhar nos olhos. Olho com olho. E quando você se olha olho com olho, tem muita coisa aí no olho. Vamos entender já. Branham está dizendo, em circunstância alguma. Temos pressa de quê? Irmão, temos pressa de há pessoas que só vão saber que solteiro estavam bom quando entrar no casamento. A responsabilidade do casamento
de viver a dois é muito diferente da responsabilidade de viver sozinho. Sozinho você acaba um prato de massa e feijão, mas dentro do casamento tem que dividir com o filho. Por isso é que os casais comem pouco. Nunca deram conta, homem de verdade que é casado come pouco, ou que tem responsabilidade familiar. Come pouco, agora aquele que come bué, ele vê bem. Quem come bué é solteiro. Prato cheio, só molho, tudo. Mas aquele que tem responsabilidade familiar com a família, ele não consegue comer muito, os filhos estão ali na tarde olhando a mesa. As crianças já comeram, mas a comida do pai é sagrada, vão vir de novo. Só quem vive essa experiência sabe o que eu estou a dizer. E o pai não pode dizer não, pá, vão ali, não. Mete no colo, dá um pouquinho e orienta, não, filho, esse aqui é do papai. Mas o filho também quer dar um pouquinho para provar. Agora vê, eu tenho mais duas citações aqui, mas eu vou ler só essa e vamos fechar. Na pregação, lugar de adoração escolhido por Deus, parágrafo 91, William Branham, o profeta, diz: ele falou desta era, o que seria agora. Os crentes desta era têm que ter nisto. O que ele prometeu hoje, exatamente do mesmo jeito que tinha que entrar na arca. Para serem salvos, sair do Egito para serem salvos, eles têm que entrar em Cristo para serem salvos agora. Para dentro da palavra, mensagem de que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é, quem são os crentes de hoje? São aqueles que creem na mensagem da hora. E a pessoa que você vai se unir a ela, ou a ele, eles devem crer na mensagem da hora. Glória a Deus. Porque escuta, irmãos. Princípios para o namoro cristão. No namoro cristão, não há abraços, não há beijo, seja bate-chapa, como falam no mundo. Namoro cristão, não há toques sensuais. No namoro cristão pode andar de mãos dadas, mas isso é depois do noivado. Quando ambas as famílias já se conhecem, o irmão pode visitar a irmã porque a família da irmã lhe conhece. Amém? Mas a irmã não pode procurar o irmão. A irmã que pensa que é esperta, que é forte, que é Rambo, que resiste, pode procurar o irmão, não vai acontecer nada. Minha irmã, você não é Rambo. A mulher fraca por natureza, não brinquem. Amém, irmãos? Principalmente quando a mulher tem mesmo paixão de verdade. E depois o irmão, isso até é de brincadeira. O irmão está aqui, o irmão é o púlpito, a irmã é essa aqui. Os dois estão aqui. O irmão está a tremer, a irmã também aqui, quer dizer, aquele tremer é a vontade obcecada de se abraçarem. E os dois só estão a se olhar. Fala então, não tem mais nada para falar. Por isso, na frequentação, não se fica 2 horas. Vamos conversar sobre o que é 2 horas. O irmão foi procurar a irmã. E é para a irmã, isso é quando os pais da irmã já conhecem o irmão. Não é para ficar na porta. A irmã está na porta. O irmão está ali na porta também, já procurou no portão. A conversar com a irmã. Não, mete dentro, senta aí. E eu gosto até daquelas irmãs que metem o irmão dentro da casa. Não é que os pais estão ali, o irmão está com
Com a irmã aqui no cadeirão, os pais estão ali também. Agora fala da Bíblia. Eles vão ficando assim na televisão. Se está a ver jogo, também vai assistir. Se está a ver filme, vai assistir. Conversa então com a irmã. Não, os pais estão aí. O que tem que conversar não pode ouvir. Você cuidar. Conversa agora. Vai entrar mudo, vai sair calado, só a ver televisão. Porque uma irmã séria é aquela que mete o rapaz dentro. O pai está ali, o pai é aquele que está olhando a televisão, mas o ouvido está aqui para ouvir o que esse camarada vai falar na minha filha. Desculpa. Ah, irmão, vai pregar a Bíblia de Gênesis. Irmã, em Gênesis a Bíblia diz, em Apocalipse, a escritura aí não vai acabar, irmão. Mas essa todas as Bíblias que ele está lendo, a irmã já ouviu na igreja. Não tem palavra, ele quer só fica sozinho isolado. Está errado. Amém? Um homem tem plano sem-se à vontade. O pai está ali, ele está à vontade. Não, irmão, Deus vai ajudar, não sei o quê. E tudo o resto. Namoro cristão! Não há toque. É por isso que eu sou de opinião e eu ensino. Se um irmão e uma irmã estão ali, vieram junto do mundo, não têm filho, não podem viver juntos. A irmã fica na casa do pai, o irmão fica na casa da mãe, se organiza. Se conheceram no mundo, se amaram, agora os dois vieram na palavra, não vão vos separar. Futuramente vão ser marido e mulher, mas não podem viver. Não tem criança no meio, não tem nada. Como é? Não dá. E eu estava a pensar, a falar sobre essas coisas, algumas pessoas vão me entender de forma negativa. Mas eu tenho que ensinar a palavra. Deixa eu terminar esse ponto. Acho que já terminei. Tinha mais uma escritura aqui, mas não vou ler mais. Amém, irmãos? Porque dentro desse assunto, princípios para o namoro cristão, tem muitos pontos. Amém? E a pessoa que nunca fazia apontamento. Amanhã, quando pensar, não, pastor, agora eu acho que tu já tem sentimento que quer entrar. Eu vou lhe perguntar, os ensinamentos que você ouviu, aprendeste o quê? Como é que você aprendeu? E vamos supor que já se passaram 2 anos. Ele não apontou nada, porque algo que você aponta, reserva, fica aí para sempre. Mas se você ouve só, com o tempo pode esquecer, pode sair daqui. Então é importante você anotar o que você está ouvindo. Namoro cristão! Não se fala de sexo. Princípios de namoro cristão! Mas eu até fico triste. Epa, a hora passou, né? Vamos já embora só. Como é que você vai investir em alguém que nem um passo deu? Essa pessoa amanhã, você está lhe investir, mas pode te deixar, pode ver outra pessoa. Vamos ser inteligentes. Vamos a entender? Isso aqui eu estou a falar com conhecimento de causa. É na mensagem, não é no mundo, não. O irmão foi pedir a mão da irmã no namoro. Irmã, vou te pagar o médio, pagou. Vou te pagar a faculdade, pagou. Vou te meter no curso, pagou. Chegou numa altura, o irmão queria fazer os deveres, a irmã está a dizer, irmão, orei bem, não tenho revelação. Depois de investir isso tudo, e muitas vezes o namoro daqui da igreja leva 3, 5, 4 anos. Nesses anos, há irmão que investe irmã e depois, no final das contas, a irmã não fica com o irmão. O irmão já queria sair da igreja, porque todas as moças da igreja não são sérias, boi do mundo, como é que essa irmã vai me fazer isso? Por isso fiquem calmos.
Não vou investir no irmão, não sei o quê. O pensamento não é mau, mas esse irmão já fez o que é. Porque o homem também tem que ser um homem lutador, batalhador, um homem pinguinho. Não, Deus vai fazer, vamos só crer. Crer é orar e ir atrás, irmão. A oração é formada por duas palavras, orar e ação. O único povo que orou e Deus deixou cair pão do céu foi o povo judeu no deserto. Aqui, passa uma semana orar dentro da tua casa para ver se o pão vai cair do céu. Tá, mas tu vê só tá magro, irmão, tá jejuando. Não estou orando para o pão cair do céu. Irmão, levanta, vai trabalhar, bate porta, carrega pedra. Vão te pagar, compra pão. Amém? Desculpem. Eu preciso ensinar essas coisas. Eu vou ensinar. Tem que pregar essas coisas. Amém? Uma irmã, mesmo que o irmão é cristão, a primeira coisa, o irmão tem Espírito Santo é cristão, mas é mesmo, irmão trabalha. Ok. É estudante, tem futuro, tem sonho, ok. Sim, isso não é interesse, isso é futuro. Amém? Isso é futuro. E a irmã também só está à espera que ele dê um casamento na igreja. Não quer estudar, não quer fazer curso, não quer fazer formação, só quer casar. Vai fazer quem em casa? Não vai fazer nada. Depois a irmã tem medo de ir na praça fazer negócio. O irmão está lutar sozinho. E uma mulher, desculpa me dizer, não é só, até para comprar tomate tem que esperar o marido vir de trabalho. Sem não tem! Marido sem dom para comprar tomate. Isso. Mulher tem que ser ágil. Faz alguma coisa, um negócio, vende gelado, mas está a ajudar. Quer dizer, é uma mulher que aprende a fazer alguma coisa para quando casar. Marido, somos casados, tenho formação de culinária, estou a pensar em abrir uma pastelaria, o que é que tu acha? Minha mulher, boa visão, vou abrir aí um quartinho, vende lá bolinho. É assim, porque a mulher sabe fazer alguma coisa, pelo menos tipo de decoração tem que saber. Não é só ficar em casa, não quer estudar, não quer trabalhar, só quer casar. Como então? Tem que fazer alguma coisa. Amém, irmão? E isso é algo que a pessoa tem que ensinar na igreja. Porque a mulher, por não gostarem de fazer nada, às vezes Deus chama o marido cedo. O marido dorme no céu e a mulher nunca foi mexida. Por isso é que muitas depois se desviam, vão no mundo e começam a entregar o corpo. A forma mais fácil para sustentar as crianças. Está errado, a mulher tem que ser sábia, ágil. Ou vou vender galeta, ou quer sem vergonha. Quando Deus vai te dar alguém, mas mesmo te dar, não precisa você ter vergonha de vender galeta. Seja mulher virtuosa, cristã, caráter, filha de Deus, mas se movimenta. Sabe, hoje em dia a mulher dos pastores até está a trabalhar, são enfermeira e tudo. Por que não ficam só em casa? O nosso contexto não permite 100%. A menos que o marido ganhe bem, a mulher não precisa trabalhar. E ganhar bem não é 200 mil, não é 300. 300, mas não é ganhar bem. Ganhar bem 500, 1 milhão, a mulher fica em casa. Se não com 100 mil, não, minha mulher não trabalha, 100 mil vou sustentar. Aí é. Se as mobílias estão acima de 100, vão viver como? Tá vendo já, irmão? Por hoje posso encerrar? Como os irmãos já não estão a gostar, vou encerrar. Amém? Que Deus nos ajuda. Talvez numa outra oportunidade. Vou entrar mais em alguns pontos desse assunto. Porque estamos a ver muitos erros nos namoros
supostamente cristãos. Amém? As pessoas estão aí aonde não deviam ir. Estão a fazer o que não deviam fazer. Então, a igreja, sobretudo a massa juvenil, precisa ser ensinada relativamente ao namoro cristão. Para não cometermos faltas e erros, mas fazemos as coisas de forma certa para que seja um exemplo, um espelho para os outros que virão. Os irmãos podem se colocar em pé, vamos orar em nome de Deus. Nós vamos pedir o teu Deus.